O Cunca Bocaiúva é o que a gente pode chamar de um dos pensadores da Expo Brasil, porque é uma das pessoas muito ligadas a essa questão, a esse desafio que é o desenvolvimento local. Dessa vez ele participa da Expo numa mesa em que homenageia Celso Furtado, o economista, digamos, das diferenças, das desigualdades. Cunca, como é que foi o tom dessa mesa redonda? Qual foi a ideia central que ficou na Expo da contribuição dada por Celso Furtado? Na realidade, nós, por ocasião agora do aniversário de 50 anos de formação econômica do Brasil, e convidando o Rosa Freire Aguiar do Instituto do Centro, né, Celso Furtado, que funciona no BNDES, no Rio, nós decidimos fazer um debate em homenagem ao Celso Furtado, pegando três aspectos básicos, né? Pegando o aspecto de leitura, diagnóstico de realidade, de intérprete histórico da formação econômica do país, ao mesmo tempo pegando o pensamento estrutural latino-americano, o pensamento crítico estruturalista latino-americano em economia política, ao mesmo tempo pensando alguns desafios estratégicos colocados por Celso Furtado em termos da problemática do excedente econômico, em termos do processo de decisão e da formação e dos centros de poder, em termos de repensar os valores orientadores da reprodução social e da produção social, quer dizer, um conjunto de questões que levam em conta um fato nem sempre ressaltado suficientemente, que Celso Furtado indicou e particularmente, foi uma pessoa que desde o início criticou a categoria de crescimento econômico como se fora, quer dizer, mostrou que o crescimento econômico na realidade pode produzir o desenvolvimento subdesenvolvido, ou seja, criou as bases inclusive da reflexão do que depois seria denominado teoria da dependência, né? Então, nesse sentido, o Celso Furtado, além disso, continuou produzindo muito além dessa produção da teoria. Ele ampliou a teoria do desenvolvimento, inclusive levando a aspectos importantes no debate da criatividade, inovação e tecnologia, né? No debate sobre a transnacionalização e o peso da transnacionalização e seu efeito sobre a economia global capitalista, né? No debate também sobre essa orientação do desenvolvimento capitalista, não só no Brasil e não só nas condições da periferia, mas no centro também, orientado pelo crédito, pelo endividamento e por essas formas que hoje nós chamaríamos mais de serviços, imateriais, publicidade, etc. Quer dizer, mostrando essa orientação e apontando a possibilidade de um colapso das formas existentes desse ciclo e das possibilidades que, mesmo sendo vitorioso, não é, esse projeto do ponto de vista internacional, que foi o projeto do neoliberalismo, as consequências que ele provavelmente traria, o caráter não controlável dele, e ao mesmo tempo repensando as possibilidades, não é, de uma orientação estratégico-política de valores para a economia que levasse em consideração uma categoria fundamental que era e é o tema da redistribuição. Entendendo a redistribuição não só como uma redistribuição de renda, mas os elementos em que a redistribuição tem a ver com o problema do poder, com quem captura o excedente. Então, desde o início, ele localiza bastante a importância da relação entre a propriedade, o poder, a apropriação do excedente, o comando, por exemplo, das grandes empresas transnacionais, estenderia isso aos problemas que se articulam aí com banco, com crédito, etc. Então, o Celso Furtado tem um grau grande de atualidade também na ideia do caráter cultural e da decisão cultural e do bloco de forças político e intelectual que orientam as decisões do uso dos resultados da economia. Na realidade, ele demonstra desde o início, quer dizer, se você tem o desenvolvimento no subdesenvolvimento, a dinâmica da dependência é também por um determinado nível de escolha, que constitui, inclusive, que gera funcionamento, produz, quer dizer, quando você faz escolhas tecnológicas, quando você faz escolhas produtivas de um determinado tipo, copiando, por exemplo, determinados modelos, você gera efeitos de concentração.